Olha, nos últimos tempos, um assunto tomou conta das conversas, né? São as tais injeções semanais que prometem uma perda de peso quase revolucionária. Mas o que a ciência de fato diz sobre elas? Vamos mergulhar a fundo nesse tema para entender o que está por trás dessa nova tecnologia. A grande pergunta que todo mundo anda se fazendo é essa: será que uma simples injeção por semana pode ser a resposta definitiva para a obesidade? É exatamente isso que a gente vai desvendar aqui, usando como base as diretrizes da Obesity Medicine Association. Para começar, é fundamental a gente colocar as coisas no lugar certo. Obesidade não é falta de força de vontade. Ela é reconhecida pela medicina como uma doença crônica, bem complexa e com várias causas. E aqui tem um conceito super importante: a adipossopatia, ou, para simplificar, a gordura doente. Isso mostra que o problema não é só o número na balança, sabe? O problema é quando o tecido de gordura fica disfuncional e começa a prejudicar a saúde de verdade. E é exatamente aqui que a gente entra na grande virada desse tratamento. Uma nova era de medicamentos está mudando completamente o cenário, trazendo resultados que antes a gente só via com cirurgia. Mas como é que elas funcionam, afinal? Bom, de forma bem simples, esses medicamentos imitam hormônios que o nosso corpo já produz. Eles agem lá no cérebro para diminuir o apetite e também no estômago para a digestão ficar mais lenta. O resultado? A gente se sente sem fome por muito mais tempo. Agora, vamos aos resultados práticos. A liraglutida, que foi um dos primeiros medicamentos dessa nova geração, já mostrava um impacto bem legal, com uma perda de peso média de uns 7 a 8% do peso corporal total. E olha só que espetáculo a evolução. Com os remédios mais novos de dupla ação, como a tirzepatida, os números dão um salto para uma média impressionante de 22 a 23% de perda de peso. Isso é um resultado que chega perto de algumas cirurgias bariátricas. É muita coisa. Mas sempre tem o mais, né? É muito importante entender que não estamos falando de uma pílula mágica. Esse tratamento vem com seus próprios desafios, com suas complexidades que a gente precisa levar em conta. Então, o ponto todo é colocar na balança. De um lado, temos benefícios incríveis, uma perda de peso expressiva, a melhora da saúde metabólica. Do outro lado, a gente encara efeitos colaterais, o risco de perder massa muscular junto com a gordura e a necessidade de um tratamento contínuo. Os efeitos colaterais no sistema digestivo são os mais comuns, viu? Principalmente no comecinho do tratamento e a cada aumento de dose. Náusea, vômito, diarreia, constipação. Eles podem ser bem intensos, a ponto de fazer a pessoa desistir do remédio se não forem bem acompanhados. E essa citação das diretrizes médicas é o ponto-chave. A obesidade é uma doença crônica. Pensa assim, é como tratar a pressão alta. Precisa de tratamento contínuo. Se o medicamento for interrompido, a tendência é o peso voltar. Então, se os medicamentos são um pilar desse tratamento, qual seria o outro? O exercício físico. E ele não é um extra, não é opcional. Ele é absolutamente essencial para o sucesso e para a saúde a longo prazo. E por que ele é tão crucial assim? Porque quando a gente perde peso muito rápido, existe um risco enorme de ir embora não só a gordura, mas também a massa muscular, que é, vital para o nosso metabolismo, para a nossa força. É importante também alinhar as expectativas, né? Como a própria citação mostra, o exercício sozinho não faz milagre para emagrecer. O superpoder dele nesse contexto não é tanto queimar calorias, mas sim proteger e construir os músculos enquanto a gordura vai embora. Resumindo a história, o exercício faz toda a diferença. Ele garante que o peso perdido seja de gordura, não de músculo. Melhora a composição corporal, acelera o metabolismo e, o mais importante de tudo, é a melhor ferramenta que existe para manter o peso perdido lá na frente. E quais seriam as metas, então? A Obesity Medicine Association recomenda uma combinação bem clara, uma meta de passos por dia, de 150 a 300 minutos de atividade aeróbica por semana e, o que é fundamental, pelo menos 2 sessões de treino de força na semana. E assim a gente chega na visão do futuro do tratamento da obesidade. Não se trata de escolher entre remédio ou estilo de vida, mas sim de integrar os dois de um jeito inteligente e, claro, com acompanhamento médico. A abordagem moderna é exatamente essa: combinar o poder da inovação da farmácia com os pilares da boa nutrição e da atividade física. Isso cria uma estratégia completa, muito mais poderosa. E a mensagem final, o ponto mais importante de todos, é este: a meta não pode ser só um número que aparece na balança.
O verdadeiro objetivo é tratar a tal gordura doente, melhorar a composição do corpo, ou seja, ganhar músculo e perder gordura, e com isso transformar a saúde e a qualidade de vida por completo. Fica a reflexão, né? Agora que a gente tem ferramentas tão potentes que podem transformar o tratamento da obesidade, a verdadeira questão é como nós, como sociedade, vamos redefinir o que significa ter sucesso no tratamento de uma doença tão complexa e tão crônica.